Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Quero louvar e agradecer a Ele por mais um dia, que Ele nos deu sobre a face da terra. Quero bem dizer o seu santo nome, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura eternamente, Graças a Deus porque nós estamos aqui vivos, irmãos. Louvado seja Deus. A razão de nós não sermos consumidos são as suas misericórdias. Por isso eu quero louvá-lo, porque a misericórdia dele alcançou as nossas vidas mais uma vez. Então nós estamos vivos hoje, somente pela misericórdia dele, pela graça e pela compaixão dele, Louvado seja Deus. Então é motivo de nós sermos gratos, de nós agradecermos, levantarmos a mão para o céu, porque Deus nos deu a oportunidade novamente de estar na presença de dele, de viver para Ele, de se arrepender dos nossos pecados e se voltar a Ele. Louvado seja Deus. Ele nos deu esperança novamente, Só de nós estarmos vivos, abrindo nossos olhos, já chegou a esperança de Deus na nossa vida. Por isso eu agradeço a Ele, Louvo a Ele por esse motivo. Louvado seja Deus. Só que, irmãos, eu vim aqui alertar, eu quero trazer algo da parte de Deus hoje, algo muito, assim, muito interessante, sabe, da parte de Deus também e muito sério, irmãos. Muito sério. A palavra de Deus é muito séria, sabia? A palavra de Deus é sério demais. A Bíblia é sagrada, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por ter a Bíblia sagrada, por poder aprender da palavra de Deus. E hoje eu quero também passar aqui algo que Deus tem posto em meu coração, que Deus tem passado para mim também, Louvado seja Deus. Algo muito importante da palavra de Deus. Eu tenho um aviso aqui, livro de Isaías capítulo 33, a partir do versículo 14, Eu quero falar a respeito de algo muito sério, de alguma coisa muito séria. Eu quero falar hoje a respeito do inferno, irmãos, Isso não tem sido muito falado, a respeito do inferno. Até os púlpitos das igrejas pararam de pregar a respeito do inferno, mas eu quero falar um pouco hoje a respeito do inferno. O inferno é real, Louvado seja Deus. Isaías capítulo 33, versículo 14. O profeta Isaías diz assim: os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Olha aqui para você ver. Irmãos, o profeta Isaías aqui, ele faz alusão do inferno, ele fala a respeito do inferno, Ele fala: os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Ele está falando aqui a respeito do inferno, e é a respeito disso que eu quero falar para vocês hoje. O inferno é real. O inferno é tão real quanto o céu é real, o inferno também é real, Louvado seja Deus. E eu vim aqui para falar para você, para alertar você a respeito do inferno. A Bíblia Sagrada nos fala de dois caminhos que existem. Dois caminhos. Existe um caminho que é o caminho estreito que conduz à salvação, e outro caminho que é o caminho largo que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele, Louvado seja Deus. Mas presta bem atenção, o inferno é muito real. Você vê aqui o profeta Isaías fazendo alusão do inferno, porque o inferno é um lugar terrível, é um lugar horrível, E hoje não tem sido mais falado a respeito do inferno. Dentro das igrejas não tem se pregado mais a respeito do inferno, Não tem se falado. Qual a última vez que nós ouvimos falar do inferno? Qual a última vez que você foi dentro de uma igreja, esteve dentro de uma igreja e ouviu, foi num culto, participou de um culto e ouviu falar a respeito do inferno, e ouviu falar acerca do inferno, Já faz 10 anos aí que eu aceitei a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, e dentro de uma igreja eu não ouvi falar ainda a respeito do inferno, Um ensino bem, assim, bem detalhado, bem ensinado a respeito do inferno. E hoje eu quero trazer um pouco, eu quero ensinar a vocês um pouco a respeito do inferno. O inferno é um lugar real. O inferno é um lugar que foi preparado por Deus, o próprio Deus preparou o inferno. Só que Deus, ele preparou o inferno para o diabo e os seus anjos, os anjos caídos, os anjos
do diabo, né, o qual o diabo ele corrompeu uns anjos, né, que assistia a destra de Deus, e Deus preparou o inferno para castigar o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para o ser humano, né, não foi preparado para o homem, mas o inferno vai servir também para o homem, porque o homem virou as costas para Deus. O homem ele não quer saber de Deus, então o castigo do inferno vai ser para o diabo, para os seus principados, seus potestades, e vai também ser para o homem que desobedece a Deus, que não quer Deus, que não quer saber de Jesus, que não quer saber da salvação. O inferno é real. Houve, né, alguns profetas dentro da Bíblia que falaram do inferno. Houve algumas pessoas que falou acerca do inferno, né? Mas por incrível que pareça, irmãos, teve um homem, um enviado de Deus, que foi a pessoa que mais falou acerca do inferno, né? Foi o Filho de Deus. Eu não sei o porquê Jesus ele deu tanta proeminência, ele ensinou tanto a respeito do inferno. 40% das parábolas de Jesus ele fala acerca do inferno. Ele fala que é um lugar terrível, é um lugar de suplício, é um lugar de lamentação, é um lugar onde as pessoas, irmão, vão viver atormentadas no inferno. Ele fala acerca do inferno, ele falou assim que é melhor nós tirarmos um membro do nosso corpo, nós arrancarmos um membro do nosso corpo, do que cair com todo o nosso corpo no inferno. É terrível o inferno, é terrível, né? Ele fala assim, ó, é melhor a gente arrancar um olho, arrancar um braço, ter a dor de um membro arrancado, do que a gente cair com todo o nosso corpo no inferno. Olha para você ver, né? Que lamentável que é o inferno. A Bíblia também fala, o próprio Jesus ele falou que é um lugar de densas trevas espirituais, é um lugar de tormento, é um lugar de suplício, é um lugar de lamentação, irmãos. É um lugar onde as pessoas vão para esse lugar e vão sofrer eternamente, né? Louvado seja Deus. Tem o paraíso que as pessoas vão viver eternamente na presença de Deus, mas também tem o castigo eterno, que é o inferno. A Bíblia fala, a Bíblia nos relata e nos anuncia e nos mostra cerca de 4 palavras que mencionam a palavra inferno, 4 palavras que são destinadas ao inferno. A Bíblia fala de Hades, que significa mundo dos mortos, Sheol, que significa também mundo dos mortos, né? Abismo também, louvado seja Deus, que é uma palavra destinada ao inferno, e Geena ou Geena, que é o lago de fogo de enxofre também, que é destinado para o inferno, a palavra inferno, né? Infelizmente. E esse lugar existe, irmão, preparado por Deus para castigar o diabo, seus principados, suas potestades e aquelas pessoas que não obedeceram sua palavra, que não obedeceram seu chamado à salvação. Existe um chamado de Deus à salvação ecoando por aí, e esse chamado vem através da palavra, através do evangelho. Deus quer salvar as pessoas. A Bíblia diz que Deus é um Deus longânimo, paciente, esperando o arrependimento de todo ser humano, para que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Louvado seja Deus. E isso que eu vou falar para vocês hoje, irmão, isso não tem sido pregado nas igrejas, porque talvez tenha se cumprido dentro das igrejas aquela palavra. Paulo alertou Timóteo, ele trouxe uma mensagem para Timóteo, ele falou para Timóteo assim: conjuro-te diante de Deus nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra, instem a tempo e a fora de tempo, repreendas, exortes, corrija com toda longanimidade e paciência, porque haverá tempo que não sofrerão a sã doutrina, e como se tivesse comichão os seus ouvidos, ajuntarão doutores para si, segundo as suas próprias concupiscências. Louvado seja Deus. Olha para você ver, Paulo já alertou Timóteo a respeito de um tempo que chegaria dentro das igrejas, dentro dos cultos, irmãos. As pessoas, os próprios crentes não suportariam a sã doutrina, não suportaria a sã palavra, não suportaria ouvir mais falar a respeito do pecado, não suportaria ouvir mais falar acerca do inferno. E esse tempo, irmão, tem chegado dentro de muitas igrejas. Esse tempo
tem acontecido dentro de muitas igrejas. Essa palavra tem se cumprido dentro de algumas igrejas, de muitas igrejas por aí. Hoje não se fala acerca do inferno. Hoje não se fala a respeito mais do tormento eterno. Hoje é só palavras de bênção, palavras de prosperidade, né? Hoje todo crente é abençoado. Hoje hoje só se fala de porta aberta. Hoje só se fala que Deus vai prosperar, Deus vai enriquecer as pessoas que vêm para a igreja. Só que esse não é o plano de Deus, irmão. O plano de Deus, o propósito de Deus é salvar o homem da condenação do fogo do inferno. É por isso que Jesus veio. É por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, a sua imagem e semelhança, para livrar o homem da condenação do inferno e para dar ao homem oportunidade e chance de salvação, para dar ao homem oportunidade de ir para o céu, irmãos, de ir morar com Ele um dia. O próprio Jesus, o Filho de Deus, ele falou isso, ele afirmou isso. E disse-lhe Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus ele afirmou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, se não for através dEle. Jesus, o Filho de Deus, irmãos, Ele afirma que Ele é o único caminho para nós chegarmos até o céu. Não existe outro caminho. Só existe um caminho para nós chegarmos até o céu. Esse caminho se chama Jesus Cristo. E todo caminho fora de Jesus, escuta isso, é muito sério isso. Eu quero que você entenda. Todo caminho que a pessoa tomar fora do Evangelho, fora de Jesus, é o caminho de perdição, é o caminho que vai levar as pessoas a esse lugar aqui que eu estou falando para você, ao inferno, ao lugar de tormento, ao lugar de suplício, ao lugar de lamentação. É um lugar onde as pessoas vão sofrer por ir por esse lugar. Não queira você, irmão, escuta isso, não queira você ir para esse lugar. Não pensa você que você vai viver de qualquer maneira, de qualquer forma, a vida inteira. Vai viver no pecado, viver no adultério, viver na luxúria, viver fora da presença de Deus, fora de arrepender dos seus pecados, fora de arrepender da sua maldade, e sem crer em Jesus Cristo. E depois você vai morar no céu, que você não vai. Não pensa você que vai acontecer isso, porque não vai, né? Não vai, não adianta. Só existe um caminho para você chegar até o céu, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Por isso eu digo para você agora, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. Creia no Filho de Deus. Jesus foi a pessoa que mais falou a respeito do inferno, irmão. Em Lucas 16, capítulo 23 e 24, ele disse assim, e no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e toque na minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Olha para você ver, Lucas 16, versículo 23 e 24, Mateus 5, 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus olhos do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 10, 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, mas tenham medo daquele que pode matar o corpo e fazer tanto corpo quanto alma perecer no inferno. Olha para você ver, irmão, o inferno é um lugar real. Jesus, o Filho de Deus, foi a pessoa que mais ensinou, mais falou a respeito do inferno. E por que Jesus, o Filho de Deus, ele fala tanto do inferno, ele falou tanto a respeito do inferno? Porque Jesus não quer que nós vamos para esse lugar. Jesus não quer que nós caímos nesse lugar. Jesus não quer que a gente caia em condenação e vá para esse lugar, irmãos. Por isso Deus, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos livrar desse lugar. Louvado seja Deus. Olha para você ver, você tem a oportunidade, irmão, de salvação. Você tem a oportunidade de se livrar da condenação do fogo do inferno. Basta aceitar Jesus Cristo, Filho de Deus. Basta aceitar o Filho de Deus. O inferno é um lugar real, é um lugar de tormento, é um lugar de suplício, é um lugar de lamentação.
né? Jesus, quando ele quis falar a respeito do inferno, ele fala a respeito de um lugar chamado Geena. O que é Geena ou Vale de Rinom? O Vale de Rinom, irmãos, era o lixão de Jerusalém. E o lixão de Jerusalém, conhecido, né, por ser decompositado ali, por ali lixo, né, orgânico e inorgânico, e pedaços de corpo e até cadáveres era posto ali naquele lugar. Então Jesus, ele vai ensinar os seus discípulos, ele vai falar assim: olhem para o Geena, olhem para o Vale de Rinom. O Vale de Rinom era o lixão de Jerusalém, né? O lixão de Jerusalém tinha tudo isso lá. E como todas as cidades fazem para acabar com o seu lixo, o que eles fazem? Eles põem fogo, né? Eles põem fogo no lixão. Então Jesus, ele fala: olhem para o lixão de Jerusalém. É um lugar onde o bicho não morre, a ferida não cicatriza e o fogo não se apaga. É um lugar de fogo constante, irmão. É um lugar onde a combustão é eterna, né? O fogo é eterno, irmãos. O fogo ali era 24, 48 horas. A combustão não se apagava, o fogo não se apagava. E assim vai ser o inferno. É um lugar onde o bicho não morre, a ferida não cicatriza e o fogo não se apaga. Olha para você ver que terrível que é o inferno. É um lugar de lamentação, é um lugar de suplício, é um lugar de tormento, né? É um lugar onde as pessoas vão viver atormentadas por estar no inferno. Olha para você ver, né? Que grande risco que as pessoas correm, que grande risco que as pessoas, né, passam todos os dias, irmão. Por isso eu falo a importância de vocês, para vocês, de aceitarem Jesus como o único suficiente salvador da vida de vocês, porque é o único que pode nos livrar da condenação do fogo do inferno. Se chama Jesus, é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz em Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma vez só, depois segue-se o juízo. Depois da morte, irmão, depois da morte vem o juízo sobre o homem. Nós apareceremos diante de Deus para prestar contas. Nós estaremos diante de Deus Pai, irmão, para dar conta do que a gente fez no nosso corpo, quer coisas boas ou quer coisas ruins. Olha para você ver. E se qualquer um ser humano aparecer sem Jesus, irmão, sem o Cristo de Deus, sem ser perdoado, sem ser justificado dos seus pecados, que é somente Jesus que justifica o ser humano dos seus pecados. Tanto é que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É somente Jesus que pode te justificar diante de Deus Pai. Ouça isso, irmão. A tua conta já está paga. A Bíblia diz que Deus Pai, moeu o seu Filho Jesus por causa dos nossos pecados. Ele fez recair sobre ele todas as nossas maldades, toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado fez recair sobre Jesus. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz está sobre os ombros dele. Louvado seja ele. Olha para você ver, irmão. Já está pago, querido. A tua conta está paga, está debitada. Falta você acreditar. Falta você, irmão, aceitar. Falta você aceitar o nome de Jesus, aceitar o Filho de Deus como o único suficiente salvador da sua vida. Aí esta justiça que tem em Cristo Jesus, que somente Ele pôde pagar na cruz do Calvário, passa para a tua vida. Escuta isso, ó. Na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, Ele tomou sobre Ele todos os nossos pecados. Levou sobre si toda a nossa iniquidade, toda a nossa falha, despejada na conta de Jesus. E Jesus, o homem justo, o Filho de Deus, todo feito em santidade, em justiça, justo, a sua justiça, irmão, foi imputada na nossa vida. Foi uma transferência, sabe? Jesus, ele tomou sobre ele os nossos pecados e imputou sobre nós a sua justiça. E por isso nós fomos, né, por ele nós somos perdoados diante de Deus. Por ele nós ganhamos a paz com Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Só é possível você ter paz com Deus por intermédio da cruz de Cristo, nosso Salvador, irmão.
por aceitar Jesus, todas as pessoas, escuta isso, é muito sério isso, tem todas as pessoas que estão fora de Jesus, sem crer no Evangelho, sem crer na palavra, elas são inimigas de Deus. Elas são inimigas do Evangelho, da palavra de Deus. E por quê? Você sabe o porquê se fazem inimigas de Deus? Porque a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que eles não possam ouvir, nem as mãos de Deus estão encolhidas para que ele não possa salvar, mas os nossos pecados e as nossas iniquidades faz separação de nós e nosso Deus, e faz com que o nosso rosto fique encoberto diante dele, e faz com que as nossas orações não sejam ouvidas. Irmão, há um abismo entre uma pessoa que está em pecado e entre Deus. Deus não chega perto de uma pessoa que está em pecado. Deus ama o pecador, mas não ama a prática do pecado. Deus ama as pessoas, mas não ama o jeito que elas vivem, irmão. Por isso Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para ensinar as pessoas, para mostrar que há um novo jeito de viver, para mostrar que há uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus veio restaurar aquilo que tinha perdido, ele veio salvar aquilo que tinha perdido. Louvado seja Deus. Olha para você ver, irmão. A Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós perdemos essa imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. Por um só homem, a palavra de Deus vai falar que entrou o pecado no mundo e entrou a morte também no mundo, e a morte e o pecado reinou a todos os homens, mas por um homem só também, por Jesus Cristo, Filho de Deus, entrou a graça e entrou o perdão no mundo, entrou a restauração no mundo. A salvação veio por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. 2025 anos atrás, irmãos, 2025 anos atrás, a graça de Deus se ha manifestado a todos os homens, a todas as pessoas, trazendo salvação. Louvado seja Deus. O perdão de Deus entrou no mundo. O seu Filho Jesus veio ao mundo para perdoar os pecadores, como eu, como você. Louvado seja Deus. E Ele deu a sua vida, e Ele entregou a sua vida por mim e por você. Olha, e Ele nos dá a oportunidade de nos livrar da condenação do fogo do inferno. Ele nos dá a oportunidade de livrar deste lugar aqui, ao qual o profeta Isaías está falando aqui, irmão. Houve-se um terremoto em Sião. Quem habitará entre o fogo eterno? Quem habitará no meio de labaredas eternas? Esse lugar é real, querido. Esse lugar é muito real. Você sabia que tem pessoas agora morrendo, irmão? Morrendo agora neste momento. Sabe? O mundo é tão grande, tem tantas pessoas, irmão, mas tem pessoas agora morrendo e indo para o inferno agora, morrendo neste momento, e foi para o inferno, caiu nesse lugar aqui, terrível, esse lugar de lamentação, esse lugar de suplício. E tem pessoas também indo para o céu, tem pessoas morrendo agora e tendo a oportunidade de salvar a sua alma. E só Deus quem salva a alma do pecador. É só Jesus. João Batista, ele disse assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. O Cristo de Deus, o enviado de Deus. É só Ele que pode libertar o pecador de seus pecados, irmão. É só Ele que pode livrar a gente da condenação do fogo do inferno, da condenação eterna. Creia nele. Receba Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Tenha Ele em seu coração. Louvado seja Deus. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua maldade e creia em Jesus. Agora vamos ver quem vai ser os moradores desse lugar aqui, esse lugar terrível, esse lugar onde o fogo não se apaga, a ferida não cicatriza e o verme não morre. Quem será os moradores desse lugar? A Bíblia diz que os povos e as nações que se esqueceram de Cristo vão para o inferno. A Bíblia diz também que aquelas pessoas que não creram em Jesus Cristo, que não o receberam como único e suficiente Salvador da sua vida, vão para o inferno. A Bíblia diz que aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida vão para o inferno. Olha para você ver, irmão. Tenha o seu nome escrito no livro da vida.
Tenha certeza da salvação, tenha certeza de que Deus salvou a sua vida por intermédio de Jesus Cristo. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 9, a Bíblia vai falar, a Bíblia vai trazer uma lista de quem são os moradores do inferno. Capítulo 6, versículo 9, olha para você ver, essas pessoas que eu vou citar para você aqui, elas vão para o inferno. Olha aqui, ó. Não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Por isso não erreis. Aí o apóstolo Paulo vai dar vai trazer uma admoestação aqui para as pessoas, né? Por isso não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus e de Cristo. Olha para você ver, irmãos. Olha para você ver quem são as pessoas que vão para o inferno. O inferno é um lugar real, querido. Ele fala, ó, não erreis, nem os devassos. Quem são os devassos? Aqueles de mente impura, aqueles de mente suja. Os devassos não têm parte no reino de Deus e de Cristo. Os devassos aqui também servem para os incrédulos, aqueles que não creram em Deus, aqueles que não tiveram Deus como um Deus único. A Bíblia diz que existe um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Louvado seja Deus, existe um Deus único e verdadeiro. Todas as pessoas que não creram em Deus como um Deus único e verdadeiro, caem nesta parte aqui, incrédulos, irmãos. E a parte dos incrédulos é no inferno. Os incrédulos não herdarão o reino de Deus e de Cristo. Aí ele vem falar, nem os idólatras. Os idólatras, quem são os idólatras? Todos aqueles que praticam idolatria. O que é idolatria? Idolatria, meu irmão, é todas as pessoas que põem diante de Deus, qualquer coisa que põe diante de Deus, acima de Deus, passa a ser idolatria. O homem que ama mais a sua mulher mais do que a Deus é idolatria. A mulher que ama mais o seu marido mais do que a Deus já é idolatria. A mãe e o pai que ama mais os seus filhos mais do que a Deus é idolatria. A pessoa que ama mais o dinheiro mais do que a Deus é idolatria. A pessoa que ama mais o seu emprego, mais o seu trabalho mais do que a Deus é idolatria. Aquelas pessoas que se prostram diante de outros deuses, se prostram, que amam imagem, que adoram imagem, são idólatras. E os idólatras não têm parte no reino de Deus e de Cristo. Olha para você ver, todas as pessoas que amam, que se apegam às coisas que são passageiras, que amam mais as coisas terrenas, irmãos, terrenas, sabe, mais do que a Deus, elas estão no pecado de idolatria. Você, mulher, você, homem, que vai me ouvir, que vai ouvir essa palavra aqui, você ama mais o seu marido mais do que a Deus, você é um idólatra, você não tem parte no reino de Deus. Primeiro, a ordem é amar a Deus, depois amar o próximo como a nós mesmos. Amar o Criador em primeiro lugar, ter o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Amar mais a Deus, não que você não vai amar o teu próximo, não que você não vai amar a tua esposa, mas se você começa a pôr mais a tua esposa acima de Deus, se você põe mais, mulher, se põe mais o teu marido mais do que a Deus, ama mais o teu marido do que a Deus, você passa a ser idólatra. Ama futebol, pessoas que amam futebol, irmão, pessoas que, meu Deus do céu, as pessoas que também amam os ídolos, né? As pessoas que têm cantor, porque eu dou a minha vida pelo Luan Santana, né? Zezé de Camargo, o Leonardo, esses cantores aí, esses cantores agora da atualidade, irmão, Anitta, os cantores de funk, cantor de rap aí, todos, se vocês amam esses cantores, tem pessoa que é doida, é bitolada, né, rapaz, ama, né, se bobear arranca até pedaço do outro, né, você é idólatra, querido, toma cuidado,
O seu lugar é aqui, ó. É aqui, por isso eu digo para você, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo. Receba o Filho de Deus, é o único que pode transformar a sua vida. Nem os adúlteros também não têm parte no reino de Deus e de Cristo. Quem são os adúlteros? Os adultos são aqueles que abarrotam os hotéis, irmãos, com adultério. Mulher, homem casado, irmão. Homem casado deixa a mulher em casa e vai trair a sua esposa na esquina. Pega a moça aí na esquina, pega a mulher do job aí, vai pra zona, vai pra prostituição, querido. A tua parte é no lago de fogo, de enxofre. A tua parte é no inferno. Você não tem parte no reino de Deus. Você que trai a tua esposa. Marido que trai a esposa, mulher que trai o seu marido. Mulher que trai o seu marido, quantas tem por aí, meu irmão? Quantos tem? Que pouca vergonha que tá o Brasil, o mundo. Irmão, hoje virou, sabe, parece que tá uma imoralidade tão grande, uma imoralidade sexual tão grande, uma prostituição tão grande. Hoje tá normal para as pessoas, querido, trair as suas esposas, marido ter duas amantes, ter um amante aí, ter uma esposa em casa e ter um amante na rua. Marido deixa a mulher em casa ou vice-versa. Tem mulher, tem família que sabe, meu irmão, o pior é que tem família que sabe. Tem homem que sabe que a mulher tem um amante. Tem mulher que sabe que o homem tem um amante e aceita essa situação, irmão. Para ele tá tudo normal, tudo certo. Mas não tá certo. Na lei de Deus não está certo. Pode sim parecer algo bom aqui no mundo, irmão, mas na lei de Deus não está certo. Deus abomina a prostituição, Deus abomina a pornografia, Deus abomina o adultério, Deus abomina a idolatria, Deus abomina os devassos, o adultério. Tem pessoas agora, irmão, pessoas que deixaram a mulher deixou o marido ir trabalhar, rapaz. O marido foi trabalhar e a mulher pôs o amante dentro de casa. Ou então saiu pra rua para atrair o marido. Foi para um motel. Tem gente agora neste momento entrando em motel, irmão. Tem gente agora procurando prostituição nas esquinas. Avenida Brasil, indo aí para casas de prostituição, para pornografia. A porneia, irmão, será julgada. A pornografia, a prostituição será julgada, meu irmão. A Bíblia diz pra gente fugir da prostituição. Fuja da prostituição. O que é a prostituição, irmão? Fuja da prostituição. Fuja da aparência fuja do pecado. Fuja do adultério. Fuja dessas coisas. Ei, Deus dá, irmão, autoridade e sabedoria do céu para você se livrar dessas coisas. Por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Conheça o Evangelho, que o Evangelho vai libertar vocês, vai transformar a vida de vocês. Adúlteros, adúlteras, presta bem atenção nisso. Você que trai a sua esposa, você que trai o seu marido, olha para você ver. Jesus, o Filho de Deus, veio. A Bíblia está escrito, né? Lei antiga lá, escrita lá em Moisés, irmão, nos 10 mandamentos: não adulterarás. Aí veio Jesus, a época da graça, há 2025 anos atrás. Jesus disse assim, ó: está escrito, não adulterarás. Eu, porém, te digo: qualquer que olhar para uma mulher e a desejar em seu coração, já adulterou com ela, já traiu a sua esposa com ela. Qualquer homem, qualquer mulher que olhar para alguma pessoa que não seja o seu marido, que não seja a sua mulher, e desejar ela em seu coração, já traiu a sua esposa, já praticou o adultério. Hoje em dia, meu irmão, não precisa nem você tocar na mulher, sabe? A época da graça, Jesus Cristo se manifestou. Jesus Cristo, ele veio para salvar. Só que ele disse: olha, não adulterarás. Eu, porém, te digo: se você olhar para uma mulher e desejar ela em seu coração, você já traiu a tua esposa. Por isso, escute isso aqui, ó. Entre um adultério, uma mulher e um homem, sabe o que tem? Uma sainha curtinha, tem um vestidinho curto, tem um shortinho decente, sabe? Essas mulheres que andam na lascívia, na sensualidade. A sensualidade hoje está demais. A sensualidade será julgada, a sensualidade será julgada. Deus vai julgar a sensualidade, Deus vai julgar a prostituição, Deus vai julgar a pornografia, Deus vai julgar os adúlteros. Deus vai julgar.
Não tem esse dito popular, sabe? O que é bonito é para se mostrar, não é, meu irmão. Não é para se mostrar. O nosso corpo, para Deus, é algo sagrado, irmão. O nosso corpo, para Deus, é algo sagrado. Talvez você não tenha o teu corpo como uma coisa sagrada, mas para Deus, irmão, o teu corpo é sagrado para Deus. Louvado seja Deus. Por isso Deus quer que você cuide do teu corpo. Deus quer que você cuide, né, desse corpo aqui, ó. Não tenha o seu corpo como objeto de adultério, objeto de traição. Não seja mulher, não seja uma mulher lascívia, não seja uma mulher sensual. Homem, você não tem que ficar se mostrando aí não, a ficar mostrando os glúteos. Tem esses homens bombadão, rapaz, esses homens de academia. Irmão, eu não tô falando pra você que fazer musculação é pecado, mas eu tô falando, sabe o que eu quero trazer pra você? Sabe o que eu quero falar pra você? Que o teu corpo, irmão, você não pode ficar mostrando o teu corpo não, sendo um objeto de adultério não. Sabe por quê, bombadão da internet? Sabe por quê você, mulher que anda de qualquer maneira, que anda com shortinho curto, vestidinho curto, que anda mostrando as partes, essas calças de academia aí, ó, repartindo as coisas aí, sabe? Você que anda desse jeito, você pode estar sendo objeto de traição. Você está sendo objeto de adultério. Tem homens olhando para você e praticando adultério contra mulheres dele, contra ou vice-versa, né? Mulher olhando para os homens bombadão também e cometendo adultério, traindo as suas esposas, traindo seus maridos. O próprio Cristo de Deus disse: olha, se você olhar, não precisa nem tocar, olhou, desejou em seu coração, já adulterou com ela, já atraiu a sua esposa com ela. Os adúlteros não têm parte no reino de Deus e de Cristo, nem os efeminados. Olha para você ver, nem os efeminados, nem os sodomitas. Os sodomitas, irmãos, quem são os sodomitas? É aquela prática condenável diante de Deus e diante da Bíblia, aquela prática onde o homem se relaciona com homem, mulher se relaciona com mulher. É a prática do efeminado. Os efeminados não têm parte no reino de Deus e de Cristo. Olha para você ver. É muito séria a palavra de Deus. Eu não vim aqui apontar o dedo para ninguém. Não estou apontando o dedo para você que pratica essa prática. Não, eu estou te alertando, querido. Eu vim aqui te alertar, irmão, do sério risco que você corre se você morre. Se você morre, se Deus, né, põe um ponto final na sua vida e você vai diante de Deus e você vai nessa prática de pecado, você vai ser condenado. Você vai ser condenado. Por isso eu digo para você, se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus. Esse movimento, irmão, é um movimento que está crescendo muito no Brasil, esse movimento, né, de gays, de lésbicos, de simpatizantes. Eles vão tomar um golpe, né, no dia do julgamento, no dia que Jesus Cristo voltar, né? Eles acham que está tudo normal. Olha para você ver, eu amo vocês de coração, por isso que eu aviso vocês. Eu amo vocês, eu tenho problema na minha família desse jeito, mas eu vim aqui para falar, irmão. Eu não posso deixar de não falar. Eu não posso deixar de não alertar, porque amigo é aquele que alerta. Amigo não é aquele que deixa o companheiro ou o irmão quebrar a cara, não. Amigo é aquele que alerta, amigo é aquele que avisa. Você já pensou? Vamos dar um exemplo, né? Você já pensou se eu seria amigo seu se eu não te avisasse? Né? Se eu passasse, vamos dar um exemplo, né? Eu passei ali numa rua ali, eu sei que tem um buraco ali, eu passei de carro ali e o meu carro bateu no buraco, rapaz, furou o pneu, tem um buraco enorme lá, eu sei que tem esse buraco. Aí você vai passar depois de mim, outra hora você vai passar. Eu seria seu amigo te avisando que lá tem um buraco? Eu seria seu amigo, não, vou deixar ele cair, depois ele aprende, né? Ele vai cair, ele vai aprender. Não, amigo é aquele que avisa. Amigo é aquele que fala, não deixa o teu companheiro quebrar a cara. Não deixa o teu amigo cair no buraco, irmão. Por isso eu vim aqui te avisar, querido, o sério risco que você corre. Toma cuidado com a condenação. Toma cuidado com o dia do julgamento vai chegar. Agora eu quero falar mais a respeito
lá no livro de Apocalipse você vai ver, tem outras pessoas que também vão para o inferno. Está escrito lá no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Olha para você ver que versículo terrível. Aos tímidos. Quem são os tímidos? Quem são os tímidos? Tímido aqui que ele fala não é aqueles que extrovertidos, sabe, tem vergonha talvez de sair, tem vergonha de falar com as pessoas, não são esse tipo de tímido que o profeta João ele destacou aqui no livro de Apocalipse. Tímido aqui que ele fala são aqueles que não se decidiram quanto à fé ainda, aqueles que são simpatizantes da fé, pessoas que estão dentro da igreja ouvindo o evangelho, ouvindo a pregação da palavra, que já ouviram esse chamado de Deus ao arrependimento, à crença, pessoas que se converteram já faz 3 anos de conversão, que ainda tem Maria ainda, irmão, que ainda ama Maria, que ainda ama outro santo, esses não aceitaram a fé ainda. Ele está falando desses tipos de tímido que não ainda chegaram até Jesus e foram transformados pelo evangelho, que não tem Deus como um Deus único, simpatizantes da fé, que amam louvor, que amam o louvor, irmão. Estão aí dentro de igreja, vão nos cultos, sabe, mas ainda não, meu Deus, ainda estão presos em algum tipo de pecado, estão presos aqui na timidez, são tímidos, né? Não se decidiram ainda quanto à fé. Esses tímidos não têm parte no reino de Deus e de Cristo, e louvor não pode salvar a tua vida. Você somente escutar louvor dentro da sua casa não pode salvar a tua vida, livrar a tua alma da condenação do inferno. O único que pode livrar a sua alma da condenação do inferno se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu vejo muitas pessoas escutarem louvor por aí, irmão. Eu vejo muitas pessoas, sabe? Até mesmo, né? As pessoas que não creram em Jesus ainda. Até mesmo as pessoas que não aceitaram a Jesus ainda, escutar louvor, falar que louvor acalma elas, que louvor traz paz na alma delas. É verdade, traz paz na alma de vocês. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, Deus está no meio dos louvores, por isso que vem paz na vida de uma pessoa que escuta o louvor. Só que a única coisa que pode transformar a vida de uma pessoa, salvar, essa se chama palavra de Deus. Esta aqui, ó, é o único. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta o ser humano, a verdade transforma o ser humano. O apóstolo São Paulo disse assim, ó, por que não me envergonho do evangelho de Cristo? Romanos capítulo 1, versículo 16, porque é poder de Deus para a nossa salvação, para a salvação daqueles que nele crê, tanto do grego quanto do romano, aqueles que crê, aqueles que acreditar na palavra. Esta palavra passa a ser poder de Deus para a tua salvação, irmão. Esta palavra é o poder de Deus que salva, que restaura o homem, que tira o homem do pecado, que tira o homem do adultério, que tira o homem da prostituição, que tira o homem da pornografia, que tira o homem da idolatria, que tira o homem do erro, da mentira, do engano, que faz do homem um vaso novo. É isso que Deus quer fazer da sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a sua alma, irmão. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. O velho passou, tudo se fez novo. Oh, louvado seja Deus, há uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. A felicidade no Filho de Deus, irmão. A melhor felicidade é felicidade, se chama Jesus Cristo. O único capaz de tampar, irmão, esse buraco que todo ser humano tem no coração, sabe? Todo ser humano sem Deus, sem Jesus Cristo, tem um buraco, tem um vazio no coração. Existe um buraco, existe um vazio no coração de todo ser humano. E esse buraco, esse vazio só é capaz de ser preenchido pelo Filho de Deus. Só Jesus que é capaz de preencher, irmão. Só a felicidade que vem do alto. Buscai primeiro as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas nas vossas vidas. Busque a Deus. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Invoque enquanto pode se achar. O Senhor está perto, irmão. O Senhor está perto. Deus está perto. A Bíblia nos afirma que Deus ele se faz presente na vida daqueles que invocam, daqueles que o buscam. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Invoque o quanto pode se achar. Louvado seja Deus. Os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, irmão. Aqueles que não têm Deus como um Deus único. Essas pessoas, assim como os devassos e os incrédulos caem na mesma, estão na mesma, é quase a mesma palavra, sabe? Só que um escreveu de um jeito e o outro escreveu de outro jeito. O João escreveu incrédulos e o apóstolo Paulo escreveu devassos. Incrédulos são aqueles que não creem em Deus, aqueles que não confiam em Deus, aqueles que não têm Deus como um Deus único, aqueles que dizem ter Deus, mas têm a imagem antes, né? Amam Maria, amam Aparecida, né? Meu Deus, Deus é um Deus único. Existe um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Deus é um Deus único, irmão. Deus é um Deus verdadeiro, que ama um ser humano, ama a sua criação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e tenha vida eterna. Deus enviou o seu filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja Deus. Olha para você ver. Deus amou a criação. Deus amou o mundo. O que ele fala do mundo, o apóstolo João, né? João 3, versículo 16, o que ele fala? Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, meu irmão. Deus amou os pecadores, pessoas como eu, pessoas como você, ao ponto de dar o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para nos livrar da condenação do fogo do inferno. Deus amou a gente, irmãos. E Deus provou o seu amor para conosco. A Bíblia diz que nós éramos ainda pecadores, aqueles que não creram. Agora aqueles que creram já não são mais pecadores. São pecadores sim, mas justificados pelo nome de Jesus Cristo, justificados pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício da cruz de Cristo. Ah, mas irmão Fernando, você não é pecador mais? Ah, mas pregador, você não é pecador mais? Sim, eu sou pecador, mas agora eu sou um pecador diferente, porque eu sou justificado pelo sacrifício de Jesus. Diante de Deus, irmão, diante de Deus eu fui reconciliado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, perdoado pelo seu sangue, perdoado pelo seu sacrifício, transformado, sabe? Justificado pela fé. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor e Deus quer justificar a tua vida também. Basta você acreditar. Né? Os incrédulos não têm parte. Os abomináveis, quem são os abomináveis? Irmão, abomináveis é uma raça terrível. Abomináveis, aqueles que praticam abominação, sabe? E tem, como que tem no mundo pessoas que praticam abominação? Homem, pai que pratica sexo com filha, filha que pratica sexo com pai, meu Deus, irmão que pratica sexo com irmão, com irmã, irmã que pratica sexo, tia que pratica sexo com sobrinho. Abomináveis. Vocês são abomináveis, vocês estão na prática da abominação. E tem pior ainda, vou te falar pior ainda, tem mulher que pratica sexo com animal, com cachorro, pratica sexo com outro tipo de animal, cavalo aí, você vê cada tipo de abominação. Homem que pratica sexo com cadela, com galinha, com égua, né? Antigamente era normal essa prática. Eles são abomináveis. Esse tipo de gente não tem parte no reino de Deus e de Cristo. Pessoas que praticam sexo entre família. O que tem aí, irmão? Meu Deus, tia praticando sexo com sobrinho. Meu Deus. Senhor, o Senhor quer libertar a gente as pessoas dessas práticas, irmão. Jesus veio para livrar, veio para libertar, veio para transformar, veio para purificar, veio para santificar, veio para tirar o homem das trevas e o levar para a sua gloriosa luz.
Jesus veio transformar. A Bíblia diz que Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Jesus é a luz que ilumina o homem que está em trevas abomináveis. E o que tem dessa prática, irmão? Aí você vai ver aí em outros países, os países liberam até o casamento de um homem com 3 mulheres. Meu Deus, prática da abominação, irmão. Prática da abominação, querido. Um homem que aceita ter 3 mulheres, ser casado ainda, irmão, dentro de num cartório, sabe? Eles vão e legalizam a sua vida. Tem um programa aí, querido, meu Deus do céu, só o sangue de Jesus que mostra essas coisas. Os Estados Unidos, eu acho que é normal essas coisas. Tem alguns países aí que é normal essas coisas, mas diante de Deus, irmão, diante da palavra de Deus, não é normal. Não é normal. Deus quer que a gente seja marido de uma só esposa e dentro de um relacionamento estável diante dele, que é o casamento. Foi isso que Deus preparou. Deus não quer que o homem viva na prática do adultério. Deus não quer que o homem tenha 3, 4 mulheres, ou a mulher tenha 3, 4 homens. Não. Ele quer que o homem se relacione com a mulher e a mulher se relacione com o homem, mas dentro de um relacionamento estável, que é o casamento diante de Deus, né? Quer que a gente vai lá e assine no cartório aquele livro enorme que tem lá e mostra que a gente é casado, e depois, né, viva na presença dele, para a glória dele, para o louvor dele. Louvado seja Deus. Os abomináveis não têm parte no reino de Deus, de Cristo. E os homicidas, todos aqueles que praticam um assassinato, irmão, todos aqueles que matam pessoas, sabe? Olha para você ver, homicida, você que está aí, sabe? Você que está atrás de uma cadeia, você que está aí, você que já matou alguém, você que já pensou em matar alguém, você também passa a ser homicida, sabia? Pessoa que só pensa. A Bíblia diz que se a gente só pensar em matar alguém, a gente já matou. Homicida, ele não tem parte no reino. Todos os assassinos não vão herdar o reino de Deus e de Cristo, a não ser que se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. Talvez você está aí e vai ouvir esse vídeo, vai ouvir esta palavra. Talvez você já praticou um assassinato. Talvez você tenha na tua conta, irmão, essa conta, esse pecado de assassinato. Se arrependa do seu pecado e creia em Jesus. Jesus é o único que pode perdoar o seu pecado. Jesus é o único que pode perdoar a sua maldade. Não existe padre, irmão. Não adianta a gente, né? Porque eu vou lá confessar para o pastor, eu vou lá confessar para o padre, né? Eu cometi um pecado, irmão. Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. É o Cristo, Filho de Deus, é o enviado de Deus, irmão. Sabe, o padre, talvez você vai lá confessar um pecado para o padre vai falar para você rezar aí 5 Ave Maria, 10 Pai Nosso, já está tudo bem, tudo perdoado. Não vai nesse engano, não vai nesse engodo, irmão. O único que pode perdoar pecado se chama Jesus Cristo. Ele é o perdão pelos nossos pecados. Peça perdão para Ele, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. E receba o Filho de Deus como o único suficiente Salvador da sua vida. Os homicidas não têm parte no reino de Deus. Louvado seja Deus. Olha para você ver. Agora, os fornicadores. Quem são os fornicadores? Irmão, o que tem? Meu Deus, o que tem? Só o sangue de Jesus. O que tem de fornicadores? Agora me ouvindo. Sabe, esses jovens aí que estão, sabe, namorando. Esses jovens de hoje em dia, que estão namorando aí, a moça já pega uma idade aí, ela já quer, né, sair pro mundo aí, quer arrumar um namorado, né? Tem aquele dito popular, amigado com fé, casada é. Não é não, querido. Você está na prática da fornicação. Você também, querido, você jovem, que está aí vivendo, sabe, namorando, e vivendo como se estivesse casado, praticando sexo com a tua namorada, jovem, moça, praticando sexo com o teu namorado. Você está na prática da fornicação. E os fornicadores serão julgados. Os fornicadores serão condenados, né? Olha para você ver, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da fornicação.
Quantas pessoas que já morreram na fornicação, quantas pessoas que viveram a vida inteira. Tem tantas pessoas por aí no Brasil, no mundo aí, por aí afora, sabe? Né? Com esse dito popular, amigado com fé, casado é. Não é, irmão. Não é. Diante de Deus vocês estão em pecado. Diante do Senhor vocês estão em pecado. E aqui a Bíblia é bem explícita no falar: os fornicadores não têm parte no reino de Deus e de Cristo. Os feiticeiros também não têm parte. Aquele que pratica macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, alta magia, magia negra, né, necromancia, astrologia, jogo de carta, tarologia, todas essas pessoas que praticam e que creem nessas coisas, creem nessas práticas, que vai num terreiro de umbanda, num terreiro de quimbanda, numa macumba, que pensa que tem magia do bem, magia branca, né? Mesa branca, mesa preta, todas essas pessoas feiticeiros, aqueles que praticam feitiçaria, não têm parte no reino de Deus e de Cristo. E aqueles que acreditam nessas coisas também não têm parte no reino de Deus e de Cristo. Tarologia, astrologia, necromancia, essas pessoas que creem nessas coisas, vocês não têm parte no reino de Deus. Deus é um Deus único, quer salvar a vida de vocês. Deus é um Deus libertador, transformador. Louvado seja Deus. Creiam em Jesus e recebam o perdão da vida eterna. Creiam em Jesus e recebam o dom da vida eterna. Sejam libertos pela palavra, sejam libertos pelo evangelho. Tem gente que diz que a verdade machuca, a verdade não machuca, a verdade liberta, irmão. Esta verdade aqui da palavra de Deus liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem muita gente, sabe, cegas, irmão, não consegue discernir, não consegue entender o que é certo, o que é errado diante de Deus. E essas práticas aí de feitiçaria são abomináveis diante de Deus. Deus não se agrada com essas práticas, Aí vem de novo os idólatras. Olha para você ver, 2 vezes repetiu. Paulo em Coríntios falou dos idólatras, e agora João também em Apocalipse falando dos idólatras, irmãos. Os idólatras não têm parte no reino de Deus e de Cristo Jesus. Você que está aí me ouvindo, que fala que ama a Deus, que fala que tem Deus no seu coração, mas que tem um santo diante de Deus, que se prostra diante de uma imagem, diante de um Deus que é feito por mãos de homens, diante de uma imagem que é feita de barro, de ferro, sabe? Você está nessa prática aqui da idolatria, você está em pecado diante de Deus. Você que ainda não creu em Deus como um Deus único, você está na prática da idolatria, você não tem parte no reino de Deus. Você que se posiciona diante de Maria, né? Você que fala que Maria foi mãe de Deus, Maria é mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus, querida. Maria, você vai lá no livro de Mateus, folheia a tua Bíblia e vai lá no livro de Mateus. Mateus vai mostrar como que foi, quem foi Maria. Maria não foi essa virgem que vocês pensam que ela foi, né? Maria teve mais 2 filhos, irmão. Jesus teve 2 filhos. Maria foi progenitora de Jesus, mãe de Jesus aqui na terra. Deus é eterno. Como que Maria é mãe de Deus, sendo que Deus é eterno? Deus não foi criado, irmãos. Deus já existia. Isaías, a Bíblia diz assim: antes que houvesse dia eu já existia, e ninguém pode fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá, assim diz o Senhor. Antes que houvesse dia, Deus já existia. Deus é eterno. A Bíblia diz que Deus é de eternidade em eternidade. Deus é de geração em geração, irmão. Maria, ela apareceu a Maria, foi progenitora de Jesus na época de Jesus. E como que Deus é eterno, irmão? Como que Deus criou tudo? E já faz 5.000 anos que Deus criou tudo. Deus é eterno. Olha para você ver. Ninguém criou Deus. Maria não foi mãe de Deus. Maria não foi essa virgem que as pessoas pensam. Maria não tem poder para salvar a sua vida. Santo não tem poder para salvar a sua vida. Santo nenhum, São Pedro, São Paulo. Esse santo que as pessoas acreditam, irmão, que não são santo coisa alguma. São pessoas igual a gente. São discípulos de Jesus, pessoas
escolhidas por Deus para anunciar a palavra, para pregar o evangelho, pessoas que através de Deus, através do poder de Deus, né, oraram e Deus curava, sabe? Profetas de Deus, enviados de Deus, João, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, Tiago, Mateus. Essas pessoas não têm poder de salvar nenhuma alma. O único que tem poder de salvar a alma da condenação do inferno se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. E os idólatras não têm parte no reino de Deus. Escuta mais essa. Você que tem qualquer outra coisa acima de Deus, você passa a ser idólatra. Você ama o dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro, o dinheiro é a raiz de todo mal, sabe? O amor ao dinheiro é pecado. Tem pessoas que amam os avarentos. Os avarentos não têm parte no reino de Deus. Aquele que despeja a sua confiança no dinheiro, aquele que tem amor no dinheiro, que zela pelo dinheiro, que luta pelo dinheiro. Jesus um dia ele falou assim, ó, que adiantará o homem granjear o mundo e perder a sua alma? São isso que as pessoas estão fazendo. Tem muitos granjeando o mundo, ganhando o mundo e perdendo a sua alma. Tem advogados, irmãos, pessoas, sabe, formadas, advogados, juízes, né, médicos, professores, tem um monte tem um monte de profissão aí que as pessoas, engenheiros, um monte de profissão que as pessoas estão se dando bem na vida, estão sendo abençoadas, sabe, ganhando muito dinheiro, mas vocês estão ganhando dinheiro, mas estão perdendo a alma de vocês. O mais importante, vocês estão perdendo, que é a alma de vocês. Zelem pela alma de vocês. O que adiantará para o homem granjear o mundo e perder a sua alma? Sabe? A salvação de vocês só não se pode pagar a salvação. A salvação não se pode pagar. Salvação é algo inegociável, é o favor de Deus, é o favor merecido de Deus. Nós não merecemos, mas Deus dá a todos quantos crerem, a todos quantos chegarem a Ele. Basta você chegar. Você, advogado, você juiz, você médico, você que está ganhando o mundo, mas está perdendo a tua alma, está granjeando, está ganhando muito. Ah, porque eu tenho muito, porque eu tenho muita riqueza, eu tenho muito poder, eu tenho autoridade, né? Eu tenho muito dinheiro, olha o tamanho da minha casa, olha o tamanho da minha mansão, olha o meu carro, o carro novo que eu tenho, olha a Volvo, olha a Mercedes, olha a BMW que eu tenho, mas isso não pode pagar o valor da tua salvação. A Bíblia diz que a nossa salvação, ela é tão preciosa, que dinheiro no mundo não pode pagar. Nem todo o dinheiro que há no mundo pode contar aí, irmão, não pode pagar. Nem ouro, nem prata. A Bíblia fala que não foi nem com ouro, nem com prata que Deus nos comprou, mas foi com o sangue precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso eu digo para você, receba Jesus. É o único que pode pagar a sua salvação. Receba Ele. Os mentirosos é outra classe que vai para o inferno. Os mentirosos, irmão, meu Deus, os mentirosos, todos aqueles que praticam a mentira, irmão, contam a mentira, sabe? Vive na mentira, vive no engano, vive no engodo, irmão. Vive contando mentira, conta mentira para a mãe, jovem conta mentira para o pai, sabe? Vai sair, fala que vai ali, vai lá, porque eu vou na casa da minha amiga, mas vai lá ficar com um namoradinho na esquina. Porque tira uma nota ruim na escola e chega contando uma mentira, passando, não foi bem nas notas, fala pra mãe que foi bem, sabe? Mente pra mãe, mente pro pai, mente pros amigos. Os mentirosos não têm parte no reino de Deus e de Cristo. Não tem parte. Se você acostuma a dizer mentira, se você vive na prática da mentira, a tua vida é uma mentira, você conta mentira e até mesmo acredita na tua mentira. Tem gente que vive contando uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma mentira aqui, e até mesmo acredita que a mentira dele é verdade. Esse tipo de pessoa não tem parte no reino de Deus, de Cristo. E aqueles que omitem a verdade também. Omitir a verdade é mentira. Você sabe o que é omitir a verdade, irmão? Você sabe o que é? Deixa eu falar para você. Omitir a verdade é quando você, né,
para não falar talvez uma coisa para uma pessoa, você vai maquiar aquela verdade, né? Ou então não vai dizer aquela verdade, né? Quando você vê que uma pessoa está errada, aí você quer advertir ela, você quer falar para ela, e você não tem coragem de falar para ela, e você não vai falar. Isso, irmãos, é omitir a verdade. Isso é omitir, é a mesma coisa que mentir isso, você não falar a verdade. Você fala, ou então meias verdade, né? Eu vou falar um pouquinho só, não precisa de falar tudo não, vai machucar muito ele, né? Vai ferir muita pessoa, né? É melhor você falar a verdade, sabe? E diante de Deus você ser verdadeiro do que você contar mentira, ou então omitir a verdade, que você passa a ser mentiroso também. E os mentirosos não têm parte no reino de Deus e de Cristo, e a sua parte será no lago que arde com fogo e com o enxofre, que é a segunda morte. Todas essas pessoas que eu falei para você aqui, que eu preguei para você aqui, irmão, elas vão ser condenadas diante de Deus. Só existe um jeito de você sair dessa condenação, de você tirar o nome dessa lista aqui que eu te falei. Só existe um jeito. E esse jeito se chama Jesus Cristo. E esse jeito se chama o Filho de Deus. Só existe uma forma de você se libertar, de você ser transformado. É você aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. É você entregar a vida para Ele. É você ser transformado pelo Evangelho. Creia em Jesus. Jesus, o Filho de Deus, ele afirmou assim, ele falou assim, ó: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que vim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Louvado seja Deus. Olha, aquele que crê com o seu coração e confessar com a sua boca que Deus ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo do meio dos mortos serão salvos. Por isso eu digo para você, creia com o seu coração e confesse com a sua boca que Deus ressuscitou o seu Filho Jesus do meio dos mortos e você vai ser salvo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e tenha vida eterna. Aquele que crê nele não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio, mas as trevas não a compreenderam, porque suas obras eram más. Aqui, ó, quero abrir aqui o livro de João capítulo 1, olha aqui, João capítulo 3, quer dizer, João, peraí, rapidinho, eu já vou achar, aí eu já vou terminar também, né, eu já passei muito tempo aqui falando, vou parar que já estou cansativo, né, João 3, versículo 16, olha para você ver, que maravilha, irmão, o amor de Deus, ó, João 3, versículo 16, ó, para que todo aquele que nele crê, eu vou ler a partir do versículo 15, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui, todo aquele que nele crê em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, de novo, crer, confiar, confessar, entregar a sua vida para ele, não pereça, mas tem a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, aí vem a condenação, olha para você ver, tem até a condenação aqui, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha para você ver, irmão. Tem até a condenação, querido. Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas, ao ponto de dar o seu Filho unigênito, Jesus, para morrer e para perdoar pecado. Aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio, mas as trevas não a receberam, porque suas obras eram más. A luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, só que as pessoas não estão recebendo a Jesus. Por quê? Porque as obras das pessoas são más, porque o coração das pessoas estão em trevas. Por isso eu digo para você,
Você que vai ouvir essa palavra, esta pregação aí, irmão, aceita Jesus enquanto há tempo, tem esperança sobre a tua vida, tem esperança sobre a vida daquele que crê, irmão. Tem esperança, a tua vida não acabou. A tua vida pode ser transformada, você pode ser mudado. Deus pode transformar a sua vida, Deus pode te transformar num pregador da palavra, Deus pode dar um banho no seu sangue puro, carmesim. O seu filho Jesus pode transformar a sua vida. É isso que ele quer fazer com a tua vida, irmão. Ei, escute isso, entenda isso. Deus tem mais vontade de transformar a sua vida do que você mesmo de vê-la transformada. Talvez você está aí me ouvindo e fala para você: não tem jeito. Ah, pregador, para mim não tem jeito. Ô irmão Fernando, não tem jeito para minha vida porque eu sou um pecador. Ah, eu sou um miserável. Ah, você não sabe o tipo de pecado que eu pratico. Você não sabe no que eu estou envolvido, no tipo de imoralidade que eu estou envolvido, na prática sexual que eu estou envolvido. Eu estou envolvido com droga, irmão Fernando. Eu sou viciado, irmão Fernando. Eu sou um drogado, um bêbado, um nóia. Ei, deixa eu falar para você, eu também já fui, irmão. Mas o meu Deus, eu quero falar para você que o meu Deus pode transformar a tua vida, o meu Deus pode libertar a tua vida, livrar a sua vida dessas práticas, livrar você, irmão, do vício, livrar você do pecado, livrar você das trevas. É isso que Ele quer, libertar você das trevas. Ele quer livrar você de você mesmo, irmão. Livrar você de você mesmo, dos teus pensamentos, das suas vaidades, do que você é. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. O velho passou, tudo se fez novo. Há uma nova vida em Cristo Jesus. Há esperança, há felicidade, irmão. Olha como que eu sou feliz agora, querido. No mundo tem uma felicidade passageira, sabe? A felicidade do mundo é enganatória. A felicidade do mundo é passageira, irmão. E eu procurei esta felicidade. Só que essa felicidade é uma arma do inimigo para prender as pessoas no mundo, sabe? Eu procurei a felicidade no mundo, procurei a felicidade na bebida, procurei a felicidade na droga. 18 anos preso nas drogas, sabe? 18 anos, meu irmão, viciado nas drogas. Cocaína, cheirava demais, sabe? E gostava de cheirar. Fumei maconha, cheguei até a fumar crack, mas graças a Deus eu não gostei do crack, sabe? Porque o crack era uma brisa muito ruim, muito terrível, então eu não gostei, não quis. Eu experimentei 2 vezes só e não quis fumar mais, mas graças a Deus, né? Louvado seja Deus por isso. Só que eu já fui viciado na cocaína, eu cheirei cocaína aí um tempão, irmão. Fiquei viciado, sabe? Preso na cocaína, preso na maconha, eu tinha vício de cigarro, fumava cigarro. Bebia todos os dias, todos os dias você viu o Fernandinho bêbado. Mas faz 10 anos que Deus me visitou, faz 10 anos já que eu aceitei Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida. E hoje eu vim falar para você, tem esperança sobre a tua vida. E hoje eu vim falar para você que felicidade se encontra em Cristo Jesus. Não tem no mundo felicidade igual tem em Cristo Jesus. Não tem no mundo felicidade igual há no Filho de Deus. A Bíblia diz que até a tristeza pula de felicidade na tua presença, irmão. Louvado seja Deus. Deus dá a felicidade eterna. E Deus dá também a vida eterna. É isso que Ele quer te dar. É isso que Ele quer te mostrar. É isso que Ele quer fazer com você. Transformar a sua vida. Salvar a sua vida. Curar a tua alma. Curar o teu coração. Curar o seu coração, irmão. Meu Deus, as pessoas estão doentes, irmão. As pessoas estão cada vez mais presas. Nós vivemos num mundo onde, sabe o que está acontecendo no mundo? O mundo hoje, os padrões verdadeiros, os padrões básicos de uma família boa, sabe? Os padrões verdadeiros estão sendo distorcidos. Hoje o mal, as coisas ruins estão sendo boas e as coisas boas hoje estão sendo ruins. Hoje as pessoas batem palma para uma pessoa que está se prostituindo. Hoje as pessoas batem palma para uma pessoa que está traindo, a mulher traindo o seu marido, a pessoa bate palma, a pessoa se agrada, a pessoa ri. A pessoa, tem gente que até aconselha, não porque você tem que ter, né? Não porque você tem que fazer. Pessoas até aconselham, hoje o errado é certo, o errado é certo, o certo é errado.
Só que Deus tem padrões, Deus tem a palavra dele para que nós andemos na palavra dele, sabe? Deus não inverteu os valores ainda, irmão. Deus não inverteu. Deus é o mesmo, continua sendo o mesmo. Deus é aquele que era, é aquele que é e é aquele que há de vir. Deus não tem o errado como inocente, irmão. Deus não tem o errado como inocente. Por isso eu digo para você, tome cuidado com os padrões do mundo, não se conforme com o mundo, não ame os padrões do mundo, padrão esse caído, padrão esse depravado, padrão esse que o inimigo das nossas almas, o diabo, está ensinando às pessoas. Hoje é normal, dentro de uma escola, sabe, ensinar uma criança que ele pode ser o que ele quiser quando ele crescer. Um homem nascer homem e ele pode virar uma mulher quando ele crescer. Padrão que não é de Deus, padrão que é do inimigo das nossas almas. A gente não pode apontar nem ser racista, sabe? Eu tenho que amar. E aliás, eu amo essas pessoas, por isso que eu prego, por isso que eu falo, por isso que eu anuncio a palavra. Eu amo essas pessoas, irmão. Eu não tenho nenhum pingo, sabe, de racismo com essas pessoas. Não tenho desigualdade com nenhuma delas. Só que não é normal, diante de Deus não é normal. E você que ensina que é normal uma pessoa, tome cuidado, porque você está ensinando a pessoa a se perder dos caminhos do Senhor. Tome cuidado. Tome cuidado, porque um dia você pode pagar por essas coisas, por ensinar as pessoas erradas. A Bíblia diz: ensina o jovem o caminho que ele tem que andar, e ele vai se lembrar até quando ele for velho. Ensina a mocidade, os jovens, os adolescentes, os velhos, os adultos a andar no caminho do Senhor, a andar na palavra de Deus, a viver para a glória de Deus, a viver com o temor de Deus, a viver com Deus no seu coração. Louvado seja Deus. Ensina o caminho que o jovem tem que andar. Não é normal. Talvez para o mundo pode parecer normal. Para o mundo isso pode parecer normal, né? Um homem se relacionar com outro homem, uma mulher se relacionar com outra mulher, mas não é normal. E essa prática está crescendo cada dia mais. A gente viu aqui, ó, os efeminados não têm parte. Os sodomitas não têm parte. É a prática, né, a prática condenável diante de Deus, a prática do efeminado. É a prática do sexo entre homem com homem, entre mulher com mulher. A Bíblia diz assim: ai do homem que se faz de mulher para deitar com outro homem. Ai desse homem. Ai da mulher que se faz de mulher. Ai da mulher que se faz de homem, quer dizer, na realidade, né? Ai do homem que se faz de mulher e ai da mulher que se faz de homem para deitar com outra mulher. Meu Deus. Aceite a correção do Senhor, aceite enquanto é tempo, se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua maldade e creia em Jesus. Ainda tem tempo. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer levar a sua alma para morar no céu. Deus quer levar você para o céu. A gente viu aí, ó, o inferno é real. Isso aqui é muito real, é tão real quanto o céu. Você pode sair aí na tua casa aí agora e ver o céu, né? Não sei se eu tô aqui dentro de casa, a porta tá fechada, não sei se tá nublado ou se tá um dia de sol. Eu só que aqui dentro tá quente, só que eu não sei como que tá, mas quanto tão real quando você olha para o céu e você vê as nuvens e você vê de noite, você olha aí, você vê a lua, as estrelas, tão real quanto o céu é céu, o inferno também é inferno. O inferno é inferno, tá preparado, tá aí. E todas as pessoas que morreram sem Jesus, mais uma, eu quero falar mais um pouquinho, peraí, deixa eu falar mais um pouquinho enquanto eu estou inspirado pelo Espírito Santo. Todas as pessoas que morreram sem Jesus, sem o Cristo de Deus, é muito triste eu falar isso, é muito triste eu avisar isso para você. Sabe por quê? Né? Tem um dito popular aí, morreu, tá descansando, morreu, né? Uma estrela brilhando lá no céu, morreu, tá lá, rapaz, Deus aceitou, olha, Deus, né, tá lá, tá no jardim do Éden, tá lá no jardim de Deus, é uma estrelinha brilhando perto de Deus, olha, morreu em pecado, é condenação. Morreu sem crer em Jesus, é condenação. Morreu sem ser justificado dos seus pecados, que a justificação só vem
somente por Cristo Jesus, somente pela fé no Filho de Deus. Você quer ver? Eu vou provar para você que a justificação só vem pelo Filho de Deus. Olha aqui, ó. Romanos capítulo 5. Vou ler aqui, ó. E Efésios também é outra passagem que nos mostra, ó. Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha aí para você ver. Somos justificados pela fé em Jesus. Efésios também. Efésios, deixa eu abrir aqui em Efésios. Olha para você ver. A palavra de Deus é muito importante. Efésios, ó, capítulo 2. Olha para você ver. A salvação é pela graça. Olha para você ver, irmão. Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha para você ver, a salvação, irmão, é um dom de Deus, é um dom imerecido de Deus, é o favor merecido de Deus. Nenhum de nós conseguimos, mas vem pela pregação do Evangelho, vem pela pregação da palavra, vem pela fé em Jesus Cristo. E quando você tem fé em Jesus, quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você recebe o dom da vida eterna, você recebe essa esperança de morar com Jesus Cristo. Foi isso que ele nos afirmou no seu Evangelho de João capítulo 14, versículo 1, Jesus começa afirmando, olha, não se turbe o vosso coração. Ele traz uma palavra de acalanto para os seus seguidores. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Quando eu for lhe preparar um lugar, voltarei, para que onde esteja eu, estejais vós também. Agora vocês sabem para onde eu vou, também sabereis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, através de mim, crendo em mim. Olha para você ver, irmão, Jesus, ele já preparou um lugar para Nelson morar. Já preparou, está preparado, irmão. Está preparado, basta você entregar a sua vida. Basta você acreditar. Você quer morar nesse lugar que Deus tem preparado para você? Você quer ir para o céu um dia, estar na presença de Deus e morar com Ele, e ganhar a vida eterna, e ganhar a paz eterna, a felicidade eterna? Então aceite a Jesus e o receba como único e suficiente Salvador de sua vida. Amém? Eu agradeço esta oportunidade e louvo a Deus por mais esse dia de vida. Eu quero engrandecer a Ele e bendizê-lo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus fale mais ao coração de todos nós.